Olá, gente, boa noite. Eu sou o professor José Carlos Colares e nós estamos aqui para bater um papo sobre liderança. Liderança é um assunto que tem, efetivamente, tido muita importância nas organizações, formalmente que é uma prática que requer pessoas preparadas, líderes, homens, mulheres, que estão prontas para alavancar as organizações que precisam cada vez mais de qualidade, de produtividade, de competitividade para poder sobreviver em um mercado globalizado, em um mercado que requer muito preparo. Então a liderança, ela tem se despontado cada vez mais como uma variável imponderável que as organizações cada vez mais precisam melhorar. E a liderança ela não pode ser feita por máquinas. Essa é a grande vantagem, porque é um dos empregos que certamente, independente da tecnologia ou do momento que nós estivermos vivendo, sempre irá existir. Portanto, ser líder de mercado, ser líder de empresa, ser líder familiar, líder de igreja, ser líder de comunidade hoje vai requerer cada vez mais pessoas preparadas. E nesse papo a gente quer falar um pouco sobre os estágios da liderança. Estágio são etapas, são momentos que todos os líderes devem passar e obter aprendizado, desenvolver a sua liderança em cada estágio da melhor forma possível, mas compreender esses estágios. Mais do que desenvolver, o líder precisa compreender, entender, assimilar o significado dos estágios, das etapas, dos processos que a liderança exige em um crescimento contínuo para que o líder possa ter sucesso nas suas empreitadas de liderança. Portanto, nós podemos entender pela literatura e pelo que temos aprendido que a liderança tem pelo menos 5 estágios. Ao menos 5 estágios a liderança ela tem. O primeiro estágio é o estágio da posição. A posição é o nível mais básico da liderança. Representa o que você é, a sua titulação, o seu status, representa a nossa posição. Por isso que o primeiro estágio de liderança, ele tem muito a ver com a personalidade, com a formação, com a influência, com o status quo que a pessoa exerce naquele momento em que ele vai desempenhar o papel de líder. Nesse momento, nesse estágio da liderança, que é o básico da liderança, que é o primeiro passo da liderança, que representa você, geralmente o líder só é seguido pelos seus liderados pela posição que ocupa. Ou seja, as pessoas seguem o líder porque têm de segui-lo. Isso acontece muito quando as pessoas são indicadas para determinados cargos, muitas vezes não por sua competência, podemos dizer isso, mas por sua posição. Mas, ainda assim, é o primeiro passo para que o líder comece a desenvolver a sua liderança. Obviamente que a liderança de posição, como primeiro passo, como primeiro estágio, ela precisa ser aperfeiçoada e ela precisa, obviamente, ser avançada. A posição, como o primeiro estágio da liderança, ela pode levar a algumas situações em que o líder, se permanecer nesse estágio, poderá não ter muito sucesso na sua carreira de liderança. Uma vez que a liderança por posição é uma liderança que evidencia a pessoa, o eu, e não a sua equipe, e não as suas metas necessariamente. Embora o líder, neste primeiro estágio, possa desenvolver atividades ligadas a metas, objetivos e planos, ele vai sempre estar ali pela posição que ele ocupa, muitas vezes porque está evidentemente influenciando pessoas por um status pessoal ou até mesmo uma influência pessoal que ele tem em função, obviamente, da posição que exerce. Portanto, o primeiro estágio da liderança é a posição. Tem que haver com a pessoa, tem que haver com o status, mas ele precisa avançar. O segundo status da liderança o segundo estágio da liderança é o estágio de relacionamento. Nesse momento,
a liderança já passou da sua posição e ele passa a não somente ter uma posição de líder, mas ele passa a influenciar pessoas. E para influenciar pessoas, ele necessariamente precisa ter relacionamentos bem-sucedidos. E para ter relacionamentos bem-sucedidos, ele tem que ter uma capacidade de se relacionar intrapessoalmente, interpessoalmente, consigo mesmo e com as pessoas, de forma que a sua capacidade de influenciar os outros e a si mesmo, ela vai, evidentemente, fazendo com que a sua liderança se sobreponha, apareça e passe a influenciar os seus liderados. Quem lidera pelo relacionamento, ele se preocupa com o resultado de todos. Vejam que nós avançamos para o segundo estágio, saímos da posição onde geralmente o líder só se preocupava em manter o seu status, e agora no segundo estágio, que é o de relacionamento, ele já se preocupa com o resultado global, com o resultado da equipe, com o resultado de todos. Geralmente nessa fase, o líder que lidera pelo relacionamento, ele já tem um estreito relacionamento de amizade e até mesmo de companheirismo com os membros da sua equipe. Nessa fase, geralmente não há mais autoritarismo. E as pessoas seguem o líder e obedecem às suas diretrizes porque gostam de quem ele é. Ele já conquistou a simpatia, as pessoas passam a gostar, as pessoas passam a ter carinho, ter afeto, mas, sobretudo, nessa fase, nesse segundo estágio, o líder já desenvolveu uma coisa fundamental. Ele já conquistou com a sua equipe, com os seus liderados, o respeito. E as pessoas vão passar a respeitá-lo agora, não pela posição que ele exerce, mas pela forma como ele influencia e como ele consegue obter os resultados sem usar de táticas de autoritarismo. Portanto, a segunda fase, que é a fase de relacionamento, o segundo estágio, o estágio de relacionamento, que vem pós a posição, ele aperfeiçoa o desempenho dos líderes. Portanto, meus amados, assim nós precisamos entender que temos que passar da posição para o relacionamento, que é o segundo estágio. E nós já percebemos que já houve um avanço na forma de liderar, na forma de obter resultados. Portanto, o segundo estágio é o estágio do relacionamento. Vamos ver o terceiro estágio. O terceiro estágio, o líder já é aquele que tem a visão de futuro, já é aquele que olha para o seu futuro e olha para o futuro da organização e da equipe, e ele estabelece metas claras que busquem resultados específicos para cada um e para a equipe. As pessoas então passam a ter perspectivas, porque o líder que tem visão, ele influencia a sua equipe, ele se relaciona com a sua equipe para que cada um tenha uma visão de futuro, ou seja, o líder sabe onde ele quer ir, ele sabe onde quer chegar, e mais que isso, ele sabe onde ele vai poder levar a sua equipe. E quando o líder deixa esta visão de futuro clara para a sua equipe, as pessoas desenvolvem mais uma coisa muito importante. Lá no estágio de relacionamento, a gente viu que ele conquistou o respeito. No terceiro estágio da liderança, que é a divisão de futuro, ele conquista a confiança da equipe. A equipe passa a confiar naquilo que ele projetou. E a confiança traz crença, traz fé. As pessoas passam a acreditar, porque eles sabem para onde aquele líder vai. O líder, quando ele tem uma visão de futuro, ele tem exatamente a posição concreta de onde ele quer ir. E ele apresenta para a sua equipe onde ele quer chegar. E nesse momento as pessoas passam a confiar nele. E elas querem ir exatamente para onde esse líder vai. Ele não segue, nessa fase da liderança, a equipe não segue mais o líder por causa da sua posição, por causa do seu status. E nem tampouco só por causa do relacionamento de amizade e respeito. Mas ela passa a seguir porque confia. É uma equipe que passa a confiar. Portanto, esse terceiro estágio da liderança, o líder precisa ter visão de futuro. Precisa saber onde quer chegar. Muito interessante que, observando hoje uma entrevista da ministra da Educação de Helsinki, na Finlândia,
Eles são há 3 anos primeiro lugar no PISA. E ainda assim ela está transformando, ela está mudando a maneira de ensinar as crianças da Finlândia, porque ela entende que há um futuro a mais chegar. E todo o país está seguindo ela. É muito interessante quando o líder tem visão de futuro, porque independente da sua posição, dos relacionamentos que ele se desenvolve, ele sabe que sempre há um lugar para chegar, e sua equipe o segue. Portanto, nesse terceiro estágio, o líder desenvolve a visão de futuro e leva a sua equipe com ele. No quarto estágio, é o estágio do discipulado. Nesse momento, o líder ele já se tornou um mestre. Porque a palavra discípulo, ela quer dizer aluno. E quando o líder começa a desenvolver discipulado, significa que além de liderar pela posição que ele tem, liderar pelo relacionamento e respeito que ele conseguiu desenvolver, liderar pela confiança que ele adquiriu da equipe, ele passa agora a ensinar, a ser líderes de líderes. Ele passa a ser um multiplicador. Ele desenvolve dentro da sua equipe pessoas que também vão se desenvolver como líder. Ele ensina o que faz. O verdadeiro líder ele não tem caixa preta, ele não tem medo de sombra. Por quê? Porque ele confia que empoderando, dando mais poder à sua equipe, o seu próprio poder aumenta. Ou seja, ele é um empoderador. Não é apegado ao cargo, não tem medo de sombra e vibra quando alguém de sua equipe vence. Nesse estágio de discipulado, as pessoas passam a admirar. A admiração que tem pelo mestre, a admiração que tem pelo líder, ela passa a ser um aprendizado. As pessoas passam a gostar de ouvi-lo, a gostar de ver a sua visão de futuro, a gostar de observar a forma como ele se relaciona, a ter orgulho da posição que ele exerce. E as pessoas passam a aprender, e sua equipe passa nesse aprendizado a ter conhecimento, e conhecimento é poder. E uma vez que desenvolve poder, desenvolve empoderamento. E as pessoas passam a ter suas próprias conquistas. E o líder verdadeiro, ele vibra com a conquista de sua equipe. Portanto, esse estágio do discipulado é o estágio do líder que já é um mestre. E nós percebemos que nós já chegamos no quarto estágio, que isso é um crescimento contínuo, o contínuo da liderança, a liderança que cresce e que leva a sua equipe a crescer junto. Portanto, nesse quarto e penúltimo estágio do discipulado, as pessoas passam a aprender, a gostar de aprender com o líder. E o líder, ao se transformar nesse multiplicador, ele consolida ainda mais a sua liderança. O quinto e último estágio é o estágio da integridade. Esse é o estágio mais alto da liderança. Diferentemente da posição, que é o primeiro, a integridade traz todo o contexto do primeiro estágio na posição, do segundo estágio no relacionamento, do terceiro estágio da visão de futuro, o quarto estágio do discipulado, e portanto a integridade ela vem e integra todos os demais, ela engloba todos os demais estágios anteriores. Esse estágio, o líder é seguido pela sua integridade. Por quem ele é? Pelo respeito, pela confiança, pela fé que ele adquiriu. As pessoas então entendem que a integridade desse líder o leva, obviamente, a ser um líder respeitado, digno de confiança. As pessoas passam a ter orgulho de seguir o líder íntegro. E até mesmo na sua integridade, o discipulado do mestre, ele é absorvido pela sua equipe. Portanto, o líder nesse estágio, ele sabe onde está indo, ele conduz a sua equipe com segurança e ele sabe levar a sua equipe a atingir um grande sucesso. Nesse estágio, o líder não visa mais o lucro. O lucro passa a ser uma consequência, mas ele se satisfaz em ver os resultados que sua equipe alcança. Se satisfaz em ver o resultado que o seu time alcança. Entende que o lucro passa a ser apenas uma consequência, de um trabalho sinérgico, de um trabalho que a energia foi distribuída através do empoderamento. Na verdade, quando o líder atinge o quinto estágio da liderança, a integridade,
ele chegou a um ponto que a sua liderança se espelha na equipe. Há um ditado que diz que a tripulação, ela reflete o comando. Quando o líder consegue alcançar o 5º estágio da liderança, que é a integridade, a sua equipe vai refletir a sua integridade. E nesse estágio, o líder, ele ama viver o papel de líder. E aí ele desenvolve o amor. E o amor, ele pode ser entendido como o estágio maior, principal da integridade. Porque o líder que ama, ele não condena, ele ensina. E o maior líder de todos deu a sua própria vida pelos seus liderados. Por quê? Porque ele amava. Então, quando ama-se o papel do líder, não está mais se amando a posição que o líder exerce, mas está se amando a possibilidade, a oportunidade de fazer com que aquelas pessoas cresçam, como ele também cresceu. Portanto, nós temos esses 5 estágios que nós devemos, como líderes, desenvolver. Nossa oportunidade de falar sobre liderança vem de uma experiência pessoal. Eu parei de estudar aos 18 anos de idade. Eu passei 15 anos sem estudar. E um dia o meu chão se abriu. Eu vi que eu não tinha um grande poder, que era o poder do conhecimento. E eu fui atrás e voltei a estudar. Me formei aos 37 anos de idade. Consegui aprovar em 9 concursos públicos. Hoje trabalho como líder, trabalho como consultor, trabalho como palestrante e agora como coach, life coach. Eu tenho a felicidade de ensinar pessoas, de amar ensinar pessoas. E assim, meus amados, cheguei até a um mestrado e um doutorado. Portanto, nunca é tarde para nós despertarmos o líder que existe entre nós. Mas nós precisamos compreender que os estágios da liderança, eles requerem de nós um crescimento contínuo. E isso vai fazer com que a nossa liderança tenha cada vez mais sucesso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço também a sua atenção e espero que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades. Tchau, boa noite.